Quero começar aqui falando sobre o pedágio. Na fala que o deputado Romanelli colocou aqui. Primeiro, parabenizar a FIEP, que fez autocrítica e pelo jeito voltou atrás. Defendeu esse modelo de pedágio na época que ia fazer a concessão e agora está apontando o que a gente falou durante todo o tempo aqui nessa casa, que iam acontecer essas irregularidades que estão ocorrendo. Então a FIEP produziu vários instrumentos agora de fiscalizar, de acompanhar, mas a gente falava para elas. Então, inclusive, eles tinham uma pessoa, João Arthur, que fazia exposição e defendia o modelo do pedágio. E a gente falava que aquilo não era daquele formato. O pedágio desenhado pelo Sandro Alex, pelo Ratinho, pelo Tarcísio e no governo Bolsonaro, naquela modelagem que foi aprovada naquele ano, depois inclusive da eleição do presidente Lula, ia trazer essas consequências aqui. Então tem que deixar claro isso, né? Parabéns para a FIEP, que reconheceu que a gente estava correto e agora está junto com a gente nessa trincheira para fiscalizar o pedágio. Quero falar também hoje da Polícia Federal. Hoje vota o PL antifacção. Um PL muito importante. E por que eu quero falar isso? Quero falar para vocês o seguinte: rombo da Lojas Americana, 50 bilhões de reais. Rombo da Faria Lima, 52 bilhões de reais. Rombo do Banco Master, 12 bilhões de reais. E ainda querem jogar que o problema do Brasil está nos 12 bilhões que é gasto, que é o melhor, que é investido em Bolsa Família por mês para 20 milhões de lares no Brasil. Esse discurso é o que a gente tem que combater aqui dentro dessa casa. Por isso que o PL antifacção é muito importante ser apreciado e não permitir que se tire o poder da Polícia Federal. Se tivesse hoje a Polícia Federal inibido o seu poder de investigação, a gente teria muitas coisas acobertadas, como prisão hoje do cara que é o seu Daniel Vorcato, do Banco Master, que enfiou um monte de gente, enganou um monte de gente, deu um rombo de 50 bi no Brasil. Mas aqui o discurso daquele lado lá é que o Bolsa Família gasta bastante. É que a favela, Renato, é um problema para o Brasil. É esse o discurso que se ouve de lá. Que o problema está na periferia. Agora, o crime financeiro da Faria Lima, que custou 52 bi para o Brasil, o do Banco Master, que custou 50, o da Master, perdão, que é 12, e o da Faria Lima, que é 52, só esses três casos perfazem 114 bilhões de reais, que dá 10 vezes o investimento do Bolsa Família mensal, não são objeto de discussão aqui dentro. Deputado Arilson. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a onda é criminalizar aqueles que já são criminalizados. Pretos, pobres, que não estão inclusos no orçamento. Porque contra a Faria Lima tem que proibir a Polícia Federal de investigar. Quando a Operação Carbono Oculto acontece, agora tem um projeto de lei que tem que permitir o Estado, que onde ocorre a operação, autorizar a investigação. Isso daqui é para proteger esse tipo de gente, como o cara do Banco Master. Nós somos o contrário a isso. A gente aqui tem muitas pessoas que discursam de segurança pública. Tem que ter postura aqui. Falar de segurança pública é assumir a autonomia da polícia para fazer a investigação. E quero colocar, nesse sentido, que a gente não pode parar o Brasil com esses discursos horrorosos e mentirosos. O fato é que hoje tem muita coisa economicamente importante acontecendo no país. O jornal O Globo de ontem coloca que preços de alimentos no Brasil caem até 30%. A batata, 29% de queda, a cebola 29%, o tomate 19,8%, a laranja pera 20%, o ovo 19,8%, 0,16% de queda no IPCA no Brasil. E é essa economia que está sendo criticada do lado de lá. A inflação desacelerou nesse mês 0,09%. Em outubro, ela marcou 5,17% acumulado, contra 14% que chegou no mesmo período do governo passado. O consumo das famílias no Brasil aumentou 3,4%. O PIB no Brasil
cresceu 3,4% em 2024, tornou o Brasil a 10ª economia do mundo, e nesse segundo trimestre só perde para o crescimento da China. E essa é a economia que estão criticando lá, que o Brasil não dá certo. O desemprego, 5,6%, pontuado no último trimestre. E a Bolsa de Valores, que a Faria Lima tanto exalta, 21 recordes consecutivos nesse ano. Pela primeira vez na história, 156 mil pontos. E eles reclamam do governo federal. Nunca tiveram isso. Criticam uma economia que avança contra a torcida, contra desse povo, contra o agouro, contra a má vontade de ver o Brasil brilhar. E a gente tem que entender esses números. A balança comercial, nesse mês agora de outubro, 7 bilhões de superávit. A indústria brasileira cresceu nesse mês, o acumulado melhor desses 12 últimos meses, 1,5%. O superávit primário das contas do governo em outubro, 36,8 bi. Lembrando que em 2024 deu superávit, déficit zero, comprometendo e atingindo a meta fiscal. Esse é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil que precisa investigar aqueles que não pagam impostos, aqueles que querem tirar dividendos e não pagar imposto de renda, aqueles que foram contra se votar na isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Esse time aí, que é o anti-Brasil, que esse aí é o patriota verde e amarelo, que ficou 4 anos exaltando a bandeira americana, agora está com medo de ser tributado. E agora está também com medo de ser preso. Por isso fizeram um PL, onde o relator do PL, o senhor Derrite, estava jantando com o Lira e com o Cunha, que escreveram o PL para ele. É esse time aí que vai cuidar da segurança pública, na visão dessas pessoas. Vão proteger quem? A idoneidade do Cunha vai valer para o Brasil? Hoje tem que ser aprovado o PL antifacção na versão original do governo federal, escrito por pessoa séria, como o ministro Lewandowski. Não redigido ao vinho caro, ao bacalhau de 500 conto, pelo Eduardo Cunha e pelo Lira. Não patrocinado pela Faria Lima, que viu hoje a prisão do presidente do Banco Master, caloteiro, que enfiou o Brasil em um monte de problema aí. Esses 50 bi, com 52 do escândalo da Faria Lima, com 12 bilhões de outro escândalo, dava para pagar 10 anos de Bolsa Família para 20 milhões de lares brasileiros, que injetam na economia, que compram no mercadinho da cidade pequena, que vai no bazarzinho e faz o comércio crescer. Agora aqui é uma questão de escolha, é do lado que a gente está. Ou é do lado do mais pobre que está excluído, que recebe um salário mínimo para sobreviver, ou é desses daqui que dão um rombo de 50 bilhões na conta do povo. Esse PL antifacção é para isso, para prender esse tipo de gente aí. Agora querem permitir que tenha autorização estadual para não ter apuração concreta. É isso que está por trás desse projeto. Não querem que a Polícia Federal participe de operações nos estados, que às vezes vão atuar em direção contrária aos objetos políticos de determinado governo. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa de verdade que o Brasil avance, que o Brasil cresça, que o Brasil continue progredindo da forma que está. A economia brasileira, a ciência econômica, os números são exatos, eles não mentem. Não tem como um país que controla a inflação, um país que tem superávit, um país que deixou o desemprego muito próximo da empregabilidade zero, não dá certo. Um país que tem superávit fiscal e o ano passado não permitiu, que teve déficit nas contas governamentais, não dá certo. Pode torcer contra, pode achar o que queiram falar do governo, mas na área econômica não tem mais discurso. Por isso trouxeram à baila esse discurso fajuta, mentiroso de segurança pública. Segurança pública apenas para os desfavorecidos, para os pobres, para os oprimidos. Segurança pública, jamais eles querem debater para o time da... Um minuto para Vossa Excelência concluir. O colorinho branco.
É isso que está em discussão e objeto no Brasil. E é isso que se discute indiretamente aqui nessa casa. A gente tem que fazer essa reflexão. Quem que a gente quer que as políticas públicas favoreçam? Quem que a gente quer que as medidas econômicas atinjam? Quem que a gente quer que a gente veja sorrindo? E quem que a gente quer que o imposto seja aumentado para favorecer os desfavorecidos? Aqui nessa casa hoje, eu, junto com os companheiros e companheiras minhas aqui, a gente tem um grupo que defende essa tese que eu estou colocando. Tem uns outros que eu conheço aqui que também defende, mas a grande maioria faz o jogo que o Palácio do Iguaçu segue a cartilha, que privatiza inclusive órgãos, empresas públicas para favorecer a Faria Lima, que hoje é braço direito do PCC.